10h11. Vamos cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jacques Douglas de Oliveira. Presidente, obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Luz e Alegria. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem pela FWTV. Uma satisfação estar aqui no programa. É muito importante o assunto, por isso exatamente estamos transmitindo em todas essas plataformas para que toda a nossa audiência, todos os nossos ouvintes, os cidadãos de Frederico e da região que são beneficiados pelo serviço do HDP possam participar desse debate, dessa nossa conversa. Quero mais uma vez deixar à disposição dos ouvintes os nossos canais de comunicação, o WhatsApp, o 984426975, você pode mandar aqui seu WhatsApp, 984426975 e também através do telefone 3744-3500. Se você tiver alguma contribuição importante a dar para esse debate, fique muito à vontade para usar desses canais de comunicação. Quero começar, presidente, lhe perguntando sobre uma avaliação da atual situação do HDP. Sei que o senhor participou recentemente de algumas reuniões tratando do assunto, acompanhou aquele anúncio feito da dívida de mais de 7 milhões de reais. O que lhe parece a situação do Hospital Divina Providência enquanto presidente da Câmara de Vereadores? Com certeza, Celso e ouvintes que estão assistindo pela FWTV, a transmissão desse programa, há muito tempo se ouve falar que o hospital está endividado, que a dívida era de 8 milhões, 9 milhões e por aí vai. Um problema de gestão. Mas nunca se ouviu dizer e foi colocado, e como foi colocado e da forma que foi colocado, através de uma reunião há poucos dias com o presidente do hospital, o seu Silvestre, a diretora do hospital, Rose Baldos, representando o executivo, através do vice-prefeito, o Dr. Rogério, da direção, e demais vereadores. Pela primeira vez, Celso Santos, a gente viu dados concretos e números da situação do hospital. A gente ouvia falar da situação que estava mal, devendo tantos milhões, mas nunca dados e números. Então agora a gente possui em mãos realmente como está a dívida do hospital, que é mais de 7 milhões e 200 mil reais. Então não é 8 milhões, é 7 milhões e 200 mil reais. E isso nos deixa preocupado, Celso Santos e comunidade. Muito preocupado como presidente do Legislativo, pela situação que se encontra o nosso HDP. Nosso HDP está doente, está na UTI. E nós, como presidente legislativo, legisladores do município, temos que tomar uma atitude. Fazer alguma coisa. Não podemos deixar o nosso hospital, que é meu, que é seu, que é de todos nós, construído por nossas pessoas, prefeitos e muitas pessoas que ajudaram a construir o nosso HDP, fechar as portas ou fechar alas e demitindo pessoas. Não podemos fechar um andar inteiro do HDP, demitir mais de 50, 100 trabalhadores lá, e como esses trabalhadores vão sustentar suas famílias, depende desse emprego. Então, acho que a união faz a força. Nós precisamos, através do executivo, legislativo e através, o mais importante, Celso, que ao meu ver é através da UNZOP, todos os prefeitos da região que mandam os seus pacientes ser atendidos no HDP, esses prefeitos precisam se sensibilizar com a situação, precisam vir falar com a diretora, vir falar com o prefeito de Frederico Westphalen, as câmaras de vereadores precisam se unir e nós precisamos chegar a um consenso para acabar e não deixar o HDP ficar na situação que se encontra. Presidente, o senhor acha que esse anúncio de mais de 7 milhões de dívida, ele pode gerar na sociedade algum tipo de manifestação que possa ajudar a resolver essa situação? O senhor vê nesse anúncio algo positivo no sentido de resolver, de solucionar o problema? Com certeza, Celso Santos, e quem nos ouve. A sociedade, a pressão que a sociedade está colocando, veio de uma forma totalmente positiva, ao meu ver. O HDP é da sociedade, a sociedade que usa o HDP e, através dos seus impostos, eles contribuem para que o executivo repasse valor ao plantão. Então, a cobrança tem que partir da sociedade também, para nós chegarmos a um denominador comum e para nós podermos ajudar o HDP. A sociedade tem que estar inserida nesse processo, com certeza. Até porque, para nós legisladores, para a diretora, para toda a comissão do hospital, a diretoria, ter mais força para nós chegarmos a um denominador comum, para nós poder tirar o HDP da situação grave que se encontra. Mas, presidente, a sociedade, a comunidade, os empresários, os meios de comunicação, as empresas sempre ajudaram o HDP. Historicamente, sempre ajudaram com doações, com campanhas, e não obstante esse movimento de apoio da sociedade, o hospital continua endividado em 7 milhões.
Sim. Não, entendo perfeitamente. Sempre ajudaram, mas agora essa ajuda é uma ajuda de cobrança. De cobrança, Celso Santos, pois é inaceitável nós termos o nosso hospital com essa dívida. Não sei o que aconteceu, se é a gestão ou o que foi. Muitas pessoas falam, eu também sou totalmente favorável a uma CPI ou uma sindicância no nosso hospital para averiguar o que aconteceu e por que chegou nessa dívida. Só que sou sabedor, todos nós somos sabedores, se o hospital não tem dinheiro nem para pagar a água e a luz, vai ter 100 mil reais para pagar uma sindicância. Então, sou a favor de uma sindicância, mas no momento, eu tenho certeza que o hospital, o nosso HDP, não tem 100 mil reais, esses aportes financeiros, para pagar uma audiência. Então, nós vamos ter que chegar de outra forma para tentar resolver a situação momentânea do nosso HDP, que pode demitir pessoas e nem a luz estão pagando. Qual é a alternativa mais viável, mais próxima que o senhor enxerga aí como solução definitiva para o problema do HDP, presidente? Olha, Celso Santos, existem vários pontos que nós podemos amenizar a situação do nosso HDP. Conversando com a diretoria, na própria reunião que a gente teve, que foi, desde já quero dar os parabéns pela atitude da nova diretora, Rose Baldos, também o presidente Silvestre e toda a direção do hospital, expondo a situação do hospital para os vereadores de Frederico Westphalen, que nós somos representantes da comunidade. Então, os vereadores sabendo, a comunidade inteira está sabendo. Eu acho que, primeiramente, através da nossa Kivermal, que também sou o presidente, Celso. Que é a Associação das Câmaras de Vereadores do Médio Alto Uruguai. Associação das Câmaras de Vereadores do Médio Alto Uruguai. 35 câmaras de vereadores eu represento. A gente está formulando um ofício e vamos mandar para todas as câmaras de vereadores da nossa região, que são atendidas aqui em Frederico Westphalen, seus pacientes das outras cidades. A gente quer frisar, né, Celso? Todos os pacientes de outras cidades que vêm aqui é obrigado a atender. O hospital não pode se negar por lei. Tem que atender. Só que a gente está fazendo esse ofício para todas as câmaras de vereadores, para também todos os prefeitos da região que representam a nossa ANZOP, para que eles se sensibilizem. Porque não é possível, tipo, eu tenho dados aqui, Celso Santos, que, vamos supor, Caiçara, 1.000 pessoas de Caiçara vêm ser atendidas no nosso HDP por ano. Erval Seco, 1.000 pessoas por ano. Vicente Dutra, 800 pessoas por ano. E assim vai. Não é possível que todas as pessoas sejam atendidas e bem atendidas no nosso HDP, entendeu? E que os prefeitos da região não coloquem aportes financeiros no nosso HDP. Nós precisamos fazer um consórcio urgentemente. Nós estamos tratando de vidas aqui. Nós não estamos tratando de 1 metro de asfalto, 50 metros de calçamento, uma rua sem esgoto. Nós estamos tratando de vidas. Então, gestores públicos, o mínimo que nós temos que fazer é buscar uma reunião junto com a diretoria do HDP, através da ANZOP, através da Kivermal, através do prefeito Panossa e Frederico, através da sociedade, através das entidades compostas, constituídas aqui no nosso município, e tentarmos chegar a uma situação. Sem dinheiro, meu amigo Celso Santos, e você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a coisa não vai funcionar se não colocarmos aportes financeiros no HDP. Infelizmente, o nosso HDP vai chegar a fechar, tenho certeza disso. Então, a gente não pode deixar isso. Temos que se sensibilizar e colocar aportes financeiros públicos. Presidente, essas pessoas são atendidas dos municípios da região, elas vêm pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que a rigor remunera o hospital. E há uma contratualização do hospital com o governo do estado exatamente para ter essa característica de atendimento regional. O senhor acha que é possível e que é constitucional cobrar dos municípios e do SUS o atendimento desses pacientes da região, presidente? Com certeza. Eu acho que já existe, na verdade, existe consórcio já, os municípios da região, se não me engano, alguns já colocam no consórcio de Rodeio Bonito aportes financeiros. Mas lá quem leva o dinheiro, se não me engano, é a equipe médica. A gente sabe dos valores, mas sem médico não existe hospital, mas sem hospital não existe médico aqui em Frederico Westphalen. Essa é a verdadeira. Não podemos tapar o sol com a peneira. Todos os médicos precisam do nosso HDP e como o nosso HDP precisa dos médicos também. Então, os prefeitos da região, se não me engano, colocam aporte financeiro, mas é no consórcio lá do Rodeio Bonito. Nós temos que fazer um consórcio novo, um consórcio para Frederico Westphalen, para o nosso HDP, para os prefeitos da região colocar aportes financeiros aqui para o nosso HDP poder ter vida. O nosso HDP está na UTI e se nós não fazer alguma coisa como gestores públicos, o nosso HDP com certeza vai morrer e vai falir. Bem,
Presidente, muitas manifestações de ouvintes que estão participando aqui através dos meios de comunicação, através dos canais de comunicação da Luz e Alegria. O ouvinte Leandro diz o seguinte, é lá de Vista Alegre. Bom dia, seguir o exemplo do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Eu não sei exatamente qual é o exemplo lá, o ouvinte não traz mais detalhes, mas lá também é um hospital que tem algumas especialidades com o atendimento de toda a região, né? É um centro de referência, especialmente da questão visual, se eu não estou enganado, lá em Tenente Portela. Outro ouvinte, o Antônio Carlos de Frederico, sugere que quem deveria ajudar são os médicos, presidente, que a vida inteira ganharam muito dinheiro. Bom, é um trabalho também dos médicos, mas Antônio Carlos diz isso, né? Que os médicos deveriam ajudar mais o hospital. O que parece essa questão da relação do hospital com os médicos, presidente? O senhor participou de uma reunião, inclusive, com ambas as partes, agora recentemente, Sim. não é? Só respondendo ali, Celso, a pergunta do ouvinte de Vista Alegre. Sim, o Leandro. Vista Alegre, aqui em 2016, até agora, no momento, em 2016, no ano inteiro de 2016, o HDP atendeu 230 pacientes de Vista Alegre, né, durante o ano. 230 pacientes de Vista Alegre, né? O nosso HDP atendeu e com certeza não veio nenhum real de aporte financeiro do prefeito e das administrações ajudando o nosso HDP. Então é preciso somar forças e nós chegar num consenso, tá, pessoal? Qual outra pergunta? É sobre a relação dos médicos com o hospital, os médicos ajudar mais o hospital. Com certeza, Celso, eu acho que o corpo clínico de Frederico Westphalen, existem médicos bons, existem médicos que têm vontade de fazer acontecer, como em todas as profissões existem os bons e os ruins. Aqui em Frederico Westphalen nós temos médicos também que não estão muito preocupados com o nosso HDP, estão muito mais preocupados com o seu salário no final do mês. Eu acho que a equipe, o corpo clínico de Frederico precisa ceder um pouco. A nossa diretora, a nova diretora do hospital está aí para tentar tirar o HDP. Todo mundo está a tirar o HDP da situação. Eu acho que nós todos precisamos sentar, principalmente a equipe técnica, a equipe médica, a direção, o prefeito Panosso, presidente da Câmara de Vereadores, todos os vereadores para nós chegar ao comum. Se precisar os médicos ceder um pouco, eu acho que é o necessário. Porque os médicos que atendem o nosso corpo clínico de Frederico Westphalen, nosso HDP, são daqui, Celso. Moram aqui, residem aqui, têm as suas famílias, os seus filhos vão aqui no Auxiliador, estudam lá no Justo Damo, são moradores de Frederico. A gente encontra os médicos nos bares da cidade, no posto de gasolina, né, no HDP, quando a gente vai lá ser atendido. O atendimento é bom, mas a situação que se encontra em Frederico, eu acho que os médicos precisam se sensibilizar um pouquinho mais com a nossa situação e precisam nos ajudar a encontrar para nós sair da situação, Celso. Presidente, a interativa da Luz e Alegria, com muito boa participação, está lá no site luzalegria.com.br, nas redes sociais também, está colocando algumas alternativas. Porque nós pensamos, presidente, uma emissora com 65 anos como a Luz e Alegria não pode se furtar dessa discussão e principalmente de apontar sugestões, de apontar alternativas que sejam factíveis e viáveis. Porque ao longo de todos esses anos a gente acompanha o HDP e sabe que a situação ela é difícil, algumas iniciativas foram tomadas, mas apenas como paliativo, nunca resolveram o problema de fato do Hospital Divina Providência. Então a ideia é essa, é resolver mesmo, para que daqui a um ano a gente volte aqui a nos reunir e dizer, olha, que bom que as coisas estão boas no HDP. Então estamos colocando algumas sugestões. Primeiro, buscar financiamento a longo prazo. Segundo, gestionar emenda parlamentar da bancada gaúcha. Terceiro, negociar auxílio financeiro de prefeituras da região. Nós já abordamos esse aspecto aqui. Quarto, usar recursos do Fundo de Previdência do município. E quinto, efetivar a concessão do hospital, da gestão do hospital, para um grupo especializado em gestões hospitalares. Quero lhe apresentar as parciais agora, os números do momento, presidente. 6% dos ouvintes entendem que o melhor seria buscar financiamentos a longo prazo. 10%, gestionar emenda parlamentar da bancada gaúcha. 7% negociar auxílio financeiro das prefeituras da região, 4% usar recursos do Fundo de Previdência do município e 73% dos ouvintes que já participaram da interativa preferem a opção efetivar a concessão do hospital a um grupo de gestão de sucesso. Como que o senhor avalia essas possibilidades, essas alternativas que estamos sugerindo e os seus números da participação do ouvinte até agora, presidente? Celso e ouvintes e pessoas que nos assistem pela FWTV, buscar financiamento a longo prazo é uma ideia boa
talvez uma ideia viável, mas para isso precisamos todos sentarmos, as entidades, os representantes, e conversarmos. Aí tem a questão da garantia também, né, presidente? O senhor sabe disso, né? Que nenhum banco colocaria dinheiro sem ter a garantia, né? Com certeza, tem que ter a garantia. E qual é a garantia? As negativas e tudo mais, né? A gente sabe que o hospital está negativado. O hospital está negativado, parece, se não me engano, por causa do valor do montante de R$40 mil. O hospital nosso está no Serasa, no SPC. Mas como isso? Aqui uma das alternativas, usar recursos do Fundo de Previdência do município. Eu quero dizer para os nossos abnegados servidores do município de Frederico Westphalen que essa alternativa não tem como a gente usar, Celso, porque ela é inconstitucional. O fundão, entre aspas, que a gente fala, assim, não pode ser mexido, tá? Então, quero tranquilizar os nossos abnegados servidores do município de Frederico Westphalen. O fundão, que é um dinheiro reservado para eles, não pode ser mexido e não vai ser mexido, tá? Tenho certeza disso, que não poderá isso ser feito. Certo. Também gestionar emendas parlamentares da bancada gaúcha, isso também seria um passo, mas para esse passo precisa da habilidade política, da vontade política dos gestores, não só de Frederico Westphalen e do presidente Jacques, de todos os presidentes das câmaras que envolvem a região do Médio Alto Uruguai, que são atendidos aqui no HDP, e de todos os prefeitos que representam a ANZOP. Se os prefeitos nem numa reunião não apareceram aqui no nosso HDP até hoje, não sei o que vai acontecer através dos ofícios que a gente vai mandar. Espero que eles sejam sensíveis e venham a procurar o prefeito Panosso e a diretoria do hospital para sentar e conversar. Então imagine a mobilização política através da bancada gaúcha. Primeiro passo é esse, se a gente não se mobilizar através da ANZOP daqui da nossa região, então imagine, Celso e os ouvintes, a bancada gaúcha, que é muito mais difícil, que é com deputados, e lá precisa de organização e vontade política. Se a gente não consegue organizar os prefeitos da região para colocar uma simples reunião, então imagine a bancada gaúcha colocar aportes financeiros aqui no HDP. É muito mais difícil, que a gente não consegue fazer uma simples reunião, né, Celso? Sim. Com nossos representantes prefeitos da ANZOP, então imagine buscar dinheiro da bancada gaúcha, que é muito mais difícil e precisa muita habilidade política para isso. Presidente, a opção mais votada desde o início da interativa é a opção efetivar a concessão da gestão do hospital para um grupo especializado em gestão hospitalar. Qual seria a posição da Câmara e sua posição pessoal como presidente para a tramitação de um projeto de lei quanto a essa possível concessão do hospital mediante a critérios a serem estabelecidos pela própria sociedade num debate mais aprofundado? Bom, Celso, essa pergunta, como o nosso querido âncora aqui da LA nos perguntou, como presidente do Poder Legislativo, eu não vou poder responder, pois eu represento todos os vereadores de Frederico Westphalen, da nossa Câmara de Vereadores, do Legislativo, mas como vereador, eu posso responder. Eu, no momento, Celso, não sou a favor, né? No momento, eu não sou a favor de nós efetivar a concessão do hospital a um grupo com gestão de sucesso. Por quê? Há poucos dias, há poucos meses foi trocada a nova diretora do hospital e a gente vê que alguns passos novos já estão sendo dados. É importante dizer que o primeiro passo que foi dado foi uma reunião com nós, vereadores e prefeito, para ser colocado a transparência do hospital, números. Nós nunca tivemos como vereadores e como morador de Frederico o real número das dívidas do nosso HDP. Hoje a gente sabe da real situação do nosso HDP. Eu acho que essa ideia precisa ser amadurecida. No momento, eu acho que a gente precisa dar condições para a nossa diretora do hospital, a Rose, com o nosso presidente Silvestre, para nós chegarmos amanhã depois no denominador comum, para nós buscarmos saídas. Se nós chegarmos lá na frente, Celso, e através de tópicos para nós tirar o hospital da situação e nós não conseguir fazer a coisa acontecer, realmente, eu como presidente do Poder Legislativo, como vereador, vou ser o primeiro a cobrar junto à nossa sociedade outra medida para o nosso HDP sair da situação. E depois disso, a outra medida seria nós, com certeza, passar o nosso hospital a um grupo privado para lidar e fazer acontecer. Presidente, o senhor coloca como última opção a concessão do hospital a um grupo. E essa, na interativa, é a primeira opção dos ouvintes. Além da divulgação que o senhor está valorizando das dívidas do hospital, da situação real do hospital,
que na sua avaliação é positiva, que outra sugestão a direção do hospital dá para solucionar, não como paliativo, presidente, mas definitivamente o problema? A direção aposta em alguma sugestão que possa rapidamente superar esse problema de 7 milhões de dívida? Veja e mais, bem, presidente, desculpe, mais de 200 mil reais de déficit mensal, presidente. Certeza. Ou seja, essa dívida só cresce. Só cresce. Mais de 200 mil reais mensal, por mês, a dívida só cresce, só vem aumentar, né? Isso é chocante. E através da Câmara de Vereadores, Celso, através de todos os vereadores da comissão, nessa segunda-feira, os vereadores fizeram um ofício que vai ser entregado para a nossa diretora, e lá os vereadores pedem para elas colocarem, para ela dizer os tópicos, o que será feito, qual é a mudança, qual é o patamar, o que vai ser feito para o hospital sair da situação. Quando que ela estará na Câmara? Nós vamos entregar um pedido para ela amanhã, né? Chegou a mim até hoje de manhã esse pedido dos vereadores, então a gente estará entregando o pedido amanhã de manhã para ela dizer os tópicos, o que a direção do hospital vai fazer, ou está fazendo, para que o hospital saia dessa situação. A gente sabe, Celso, prefeito Panosso, através do legislativo que nós aprovamos, nós estamos repassando cerca de 200 mil reais mensais para o hospital. Mas esses 200 mil reais, o hospital não usa esses 200 mil reais. Esses 200 mil reais são repassados para o corpo clínico de Frederico Westphalen. Quem leva esse dinheiro é a equipe médica, esses 200 mil reais. Plantão e sobreaviso. Esses 200 mil reais o hospital só repassa. Então o hospital não tem renda. O hospital não tem aporte financeiro, por isso a dívida. Só sai dinheiro do hospital, não entra dinheiro no hospital. E se continuar dessa maneira, o hospital nosso vai fechar. A gente tem algumas ideias, Celso, para contribuir. Então, por isso é desse ofício da Câmara de Vereadores. A gente vai esperar o retorno da direção para depois nos posicionar com as nossas ideias. E algumas das nossas ideias, vereador Jacques, que as cirurgias particulares que são feitas pelos médicos de Frederico Westphalen no nosso HDP, que seja cobrado algum percentual dos nossos médicos. Tipo, vamos supor, se o médico faz uma cirurgia de 10 mil reais lá no hospital, que 3%, 4% ou 5% ou 2%, não sei, a porcentagem, através de um estudo elaborado, né, com a direção do hospital, juntamente com o corpo clínico, tem que fazer junto, fazer sozinho não dá certo, mas que os médicos contribuam com o nosso HDP, que alguma porcentagem dessas consultas particulares, dessas cirurgias particulares, fiquem no nosso HDP, entendeu? É uma forma já de o nosso HDP angariar recursos, né, para pelo menos poder pagar a luz. Presidente, sobre a terceirização ou a concessão da gestão, ontem nós conversamos com Flávio Stona, que é o administrador hospitalar de 3 hospitais. Ele me relatava, presidente, e falou isso a todos os nossos ouvintes, da situação vivida lá na cidade em que ele tem um dos hospitais, na região de Santa Maria. Uma cidade menor do que a de Frederico Westphalen, e que pegou um hospital também endividado, com pesquisas de avaliação muito negativas de atendimento, de qualidade, de gestão e de resolução dos problemas, e que hoje tem uma casa de saúde absolutamente saudável financeiramente, com índices de aprovação muito bons, tanto é que, além do município em que ele gestiona esse hospital, ou ele faz a gestão desse hospital, tem um outro muito próximo, e ainda em Campo Bom, que é na região do Vale dos Sinos. E todos eles com resultados positivos. São hospitais superavitários, presidente. Por isso, esta é uma das empresas, é uma das opções que poderia, daqui um pouco, trabalhar no hospital. Mas existem pelo Brasil afora centenas de opções, no caso de haver o entendimento de que a concessão seria o melhor caminho a ser seguido. Diante disso, presidente, é importante que a gente saiba também quais são as fontes de renda, de arrecadação do hospital, para saber se de fato é possível superar essa dívida ou não. Por exemplo, aquelas empresas que estão no anexo ou junto do hospital, que tipo de contrato elas têm com a casa de saúde? Quanto que elas pagam para o hospital? Elas ganham dinheiro e o hospital ganha também ou não? Não lhe parece que é importante aprofundar esse tipo de debate, presidente? Com certeza, Celso. Inclusive, no próprio ofício, a gente está pedindo para a nossa diretora os valores de quanto ganham as clínicas que estão instaladas dentro do nosso HDP. Se elas repassam valores mensais ou repassam valores por exames, a gente não sabe como é, mas tenho certeza que a nossa diretora vai nos atender e vai nos responder. Pois o problema grave no hospital é que todo mundo usufrui
do hospital. Todo mundo suga o nosso hospital, mas contribuir para ajudar o nosso hospital a se erguer novamente para poder ser referência na região. Hoje, na verdade, nós somos referência. O nosso hospital presta um bom atendimento, Celso. Nós temos médicos qualificados. Nós temos máquinas de última geração no nosso HDP. Crescemos muito nesse patamar. Mas não adianta, nós temos tudo, essas tecnologias no nosso hospital, um corpo clínico qualificado, se só sugam o nosso hospital e ninguém contribui para que o nosso hospital fique com o seu alicerce firme. Não adianta o nosso hospital estar do jeito que está, da maneira que está, se todo mundo só usufrui do nosso hospital e não contribui com nada. Presidente, a ouvinte Vera Lúcia está acompanhando a nossa entrevista e diz: por que não é feita uma auditoria para ver onde foi o dinheiro do hospital e por que surgiu tanta dívida? Nós já falamos sobre isso. Outro ouvinte sugere que coloquem gente competente para trabalhar tanto no HDP quanto na assistência. Até ajudariam a sanar a dívida com rifas ou qualquer coisa que fosse feito, mas exigem ser bem tratados. Que entra a questão do atendimento também, né? Que é uma outra reclamação, um outro problema lá do HDP. Mas enfim, presidente, são 10h37. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer ao senhor, aos ouvintes, aos telespectadores da FWTV, aqueles que nos acompanham pela internet, que a Rádio Luz e Alegria apresenta uma sugestão. Nós apresentamos uma sugestão e que entendemos seja definitiva para a situação do hospital. É claro que as pessoas vão decidir se ela é a melhor ou não é. Se as autoridades, como o senhor, vão poder analisar se é factível ou não é, se é interessante ou não é. Bom, nós apresentamos uma solução e gostaríamos que outras pessoas e outras entidades também o fizessem, mas soluções que resolvessem de fato a situação do Hospital Divina Providência. Eu citei ontem aqui, presidente, o senhor acho que não era vereador ainda, mas há de lembrar que nós realizamos pela Rádio Luz e Alegria com o Rotary uma campanha chamada HDP de Cara Limpa. Isso já faz alguns anos. E naquela oportunidade o hospital vivia uma crise tão grande quanto essa, que as janelas não se fechavam e as pessoas passavam frio dentro do hospital, porque tinham buracos nas janelas. E foi graças a Deus, com a ajuda da comunidade, com as doações que nós conseguimos, feito uma reforma muito importante lá no Hospital Divina Providência. E a partir dali outras ações foram acontecendo e se sucedendo, que foram de alguma forma como paliativos ajudando o HDP. Mas infelizmente a solução definitiva não veio ainda. Então, nossa responsabilidade é apontar uma alternativa. Isso nós estamos fazendo. Agora, a decisão fica com quem de fato tem a condição de fazer essa análise mais aprofundada. Mas esse nosso debate aqui foi muito proveitoso, meu presidente. Acho que conseguimos avançar aqui de forma importante e estamos aqui à disposição para ouvir sugestões, para tratar de forma madura e de forma democrática, como estamos fazendo aqui sobre as opções que a Interativa da Rádio Luz e Alegria está fazendo, presidente. Com certeza, Celso Santos, a alternativa colocada pela Luz e Alegria é plausível, é válida, é importante. Eu também, com certeza, como legislador e como morador de Frederico, acho válida, muito válida. Só que, Celso, no momento, eu acho que o que precisa ser feito no nosso hospital é que nós, legisladores, executivo e comunidade, que nós colocamos e demos, como vou dizer assim, para a nossa diretora do hospital, Rose Baldos, a nova diretora, que nós ficamos do lado dela. Pois ela precisa dos poderes e da comunidade, que as pessoas estejam do lado dela para poder fazer essas ações para o nosso hospital sair dessa situação. Muitas vezes as pessoas lá no nosso hospital querem fazer as coisas, mas algumas coisas ao redor, sabe como funciona, não deixa a coisa acontecer. Então é preciso que a comunidade dê um voto de confiança para a nova diretoria, a nova diretora, todos os seus diretores, para que nós podemos fazer a coisa acontecer. E como legislador do município de Frederico Westphalen, digo para toda a nossa comunidade, para a nossa nova diretora do hospital, para a diretoria, nós vamos estar do lado de vocês. Se precisarmos, nós estar no hospital, no nosso HDP todo dia, se precisarmos vir para a rádio, precisarmos ir para o Facebook, precisarmos vir 10 vezes aqui na LA, falar com o Celso Santos, sexta-feira novamente, junto com o prefeito, com o Celso, com o pessoal do nosso HDP, do hospital, e com
dos médicos. com algum representante dos médicos sexta-feira, não sei se está em pauta, Celso, mas com certeza o pessoal do HDP, a equipe médica, legislativo, o prefeito Panosso, numa conversa junto com a comunidade aqui, eu acho que seria muito importante, Celso. Eu estarei aqui representando todos os vereadores para nós chegar num denominador comum. Querida comunidade, pode ter certeza, se depender de força política e vontade, nós não vamos deixar o hospital da situação que está, e o hospital HDP vai sair da situação. E para sair da situação, como você falou, Celso, é preciso toda a comunidade se unir. Já passou o hospital, não é a primeira vez por crise que nem essa, né? E como você falou, através de ações, de atitudes, o nosso HDP saiu. Então eu tenho certeza que a nossa comunidade tem força para ajudar o nosso HDP sair novamente da situação. E nós, como os legisladores, temos certeza que nós temos que fazer a nossa parte. E nós vamos fazer e estamos fazendo. Muitos ouvintes cobram um prazo definitivo para a situação do HDP. Falo exatamente o que a gente tem dito aqui. Escuta, essa situação se arrasta há anos e nunca se resolve. É possível dar um prazo? A Câmara conseguiria dar um prazo? Pergunta um ouvinte aqui. É possível isso, presidente? A Câmara de Vereadores não tem como dar um prazo, né? Até porque isso é uma coisa delicada, né, Celso Santos? Esses valores são uns valores grandes, altos, existem dívidas trabalhistas, isso envolve tempo no judiciário, não é do dia para a noite que se resolve, mas eu tenho certeza, dentro do tempo hábil, eu tenho certeza que nós vamos tirar o HDP da situação deplorável que se encontra. Vamos aguardar, presidente, vamos aguardar. O ouvinte pergunta, se os médicos que fazem cirurgia dentro do hospital pagam aluguel para tal procedimento, em Passo Fundo e outros locais pagam, diz um ouvinte. Eu honestamente não tenho conhecimento, mas é uma ótima pergunta para a direção do HDP. Com certeza é uma ótima pergunta para a direção do HDP. Eu acho que Celso Santos e ouvintes, no momento, eles não estão contribuindo com o nosso HDP nessas cirurgias. Eu acho... pessoa do vereador Jacques Oliveira, acho e afirmo, a equipe médica, o corpo clínico de Frederico Westphalen precisa contribuir com o nosso HDP. Precisam deixar valores das cirurgias, dos procedimentos particulares que são efetuados no nosso HDP, precisa uma porcentagem ir para os cofres do nosso HDP para que sejam sanadas as dívidas e colocados os aportes financeiros necessários aonde que a direção achar necessário. Mas os médicos precisam deixar os recursos dos procedimentos particulares, com certeza, uma porcentagem ao nosso HDP. Presidente, encerrando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu quero manter aqui a posição pessoal minha e também do Complexo Luz e Alegria, que entendemos que a concessão da gestão do hospital para um grupo que é especializado é a melhor solução, é o melhor caminho. Infelizmente não temos aqui muitas sugestões assim, práticas, não temos. Esta, para mim, ainda é a mais factível e não temos prazo. Quer dizer, então fica tudo muito vago, né, presidente? Fica tudo muito vago e a gente precisa de uma solução, dar uma solução para isso. Então eu gostaria que o senhor considerasse essa posição, essa possibilidade como interessante e aprofundarmos as discussões a respeito dela, presidente. Agradecendo sua presença aqui na Rádio Luz e Alegria. Com certeza, Celso, e desde já quero dar os parabéns para a LA, ao Complexo Luz e Alegria, pela atitude, pela interativa, que é assim, buscando a opinião da nossa comunidade, que nós vamos chegar a um denominador comum para que nós conseguimos achar uma saída. Celso, a concessão privada a um grupo para administrar o nosso HDP, eu também penso que é uma boa saída, mas como eu falei antes, é preciso nós darmos um tempo para a nova direção, para que eles apontem uma saída, né? E se eles não apontaram uma saída, eu acho que é plausível a gente colocar em pauta realmente para que a administração do nosso HDP seja feita por um grupo privado. Presidente Jacques, sempre às ordens. Voltamos a conversar. Um abraço ao senhor, obrigado pela gentileza de estar aqui. Grande abraço a você, Celso, a todos os servidores da Luz e Alegria e também a todas as pessoas munícipes de Frederico Westphalen que estão nos ouvindo e nos escutando, e até a próxima. Agradecemos também ao Rafael Gujamin, que está aqui, assessor do presidente Jacques. Obrigado, Rafael, pela sua presença. A equipe da FWTV, através do Harold e da Rose, que estão aqui transmitindo também em tempo real as imagens desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista. Logo mais, a partir das 11 horas, vamos conversar com o Dom Antônio Carlos Guaci-Keller e gostaríamos da presença aqui, tá, Harold? Continuamos aqui para também poder levar as imagens dessa entrevista que faremos com o Dom Antônio Carlos Guaci-Keller.